Bom, vamos seguir em frente, né? Dentro do que a gente tinha programado. Eu só peço desculpas a vocês, eu estou me recuperando de uma virose, então se a voz não estiver muito boa, perdoe. Mas o Felipe está com a gente, o Felipe Tebet, ele é advogado, especialista em direito eletrônico, consultor de produção de dados, certificado pela Exnim, é isso, Felipe? Exim, isso. Exim, né, que é um órgão responsável por proteção de dados, e aí ele vai estar com a gente discorrendo sobre, ele vai se apresentar, falar um pouco sobre ele, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. No final, a gente vai ter um tempo aberto para que vocês possam trazer dúvidas e a gente tente, ao máximo, alinhar todos os desafios com os quais a gente vai se deparar ao longo da jornada de adequação dentro das indústrias. Muito obrigada por estar aqui conosco, Felipe, seja bem-vindo. Fique à vontade. Legal, gente. Boa tarde. Eu queria primeiramente agradecer o convite da CIMEP por estar aqui hoje batendo um papo com vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A ideia é a gente bater um papo aqui e ter uma visão geral, acho que dos principais pontos de impacto aí no segmento da indústria, tá? Não temos a pretensão aqui de esgotar o assunto, nem de trazer verdades absolutas, vamos dizer. É tudo muito novo ainda, né? Uma lei que está entrando em vigor agora. A autoridade nacional está ainda sendo constituída, tem muitos pontos da lei que vão depender de regulamentação da autoridade nacional. Então, assim, a gente está buscando um norte, e a ideia é eu compartilhar aqui com vocês um pouco do conhecimento do que eu venho estudando e acompanhando em relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tá? Eu acho que é um momento bastante oportuno para a gente estar discutindo o assunto, né? Nós tivemos aí a entrada em vigor da lei recentemente, agora em setembro de 2020, então nós estamos aí com 2 meses de entrada em vigor da norma, e vem despertando bastante preocupação, vamos assim dizer, nas empresas em relação à questão da adequação. Tá? É curioso que, embora a gente faça uma relação direta aí, inicialmente entre proteção de dados e tecnologia e ambientes tecnológicos, ambientes digitais, o tema, na verdade, é bastante antigo, né? Falar em proteção de dados não é nenhuma novidade. Na verdade, na Europa, a gente tem, desde a década de 70, existem legislações aí de proteção de dados. Os nossos vizinhos aqui, a Argentina, desde 2001 tem legislação de proteção de dados, o Uruguai, desde 2008, tem legislação de proteção de dados. Então, nós estamos aí um pouco atrasados, até, vamos dizer, nessa questão, né? Em 2015, já eram mais de 100 países com legislação específica sobre proteção de dados, e o Brasil, uma das maiores economias, ainda estava de fora dessa questão. Isso não significa, na verdade, que até aqui a gente não tinha nenhum tipo de proteção de dados. Na verdade, a questão da privacidade consta lá da nossa Constituição de 88, né? A questão de direito à imagem, à honra, à personalidade. O Código de Defesa do Consumidor, datado de 90, já trazia algumas disposições ali numa seção sobre bancos de dados e cadastro de consumidores. O Marco Civil da Internet, um pouco mais recente, agora em 2014, traz uma seção específica sobre proteção de dados pessoais. Então, assim, a gente já tinha, na verdade, alguns dispositivos esparsos, né, em legislações por aí, regulando questões sobre tratamento de dados pessoais, mas o que a LGPD vem, na verdade, no sentido de consolidar um modelo regulatório de proteção de dados pessoais, tá? Inspirado no GDPR, que é a legislação europeia de proteção de dados. A nossa norma vem bastante inspirada, na verdade, traz muito do que veio do GDPR. Tá? A gente tem na nossa norma também. É um tema que eu acho bastante relevante, tanto para nós, indivíduos, né, porque dá segurança em relação aos nossos direitos individuais, a esse direito à privacidade, né, à personalidade, e também é relevante para as indústrias, para as empresas, à medida que garante previsibilidade com relação ao tratamento de dados, né? A gente vive hoje num contexto de sociedade digital, né? A era da informação, como se diz aí, o modelo da sociedade 4.0, indústria 4.0. Então, é um modelo onde muitas das nossas ações cotidianas passam por um ambiente digital e eletrônico, e esse modelo digital produz um volume massivo de dados, né? Por onde a gente passa, a gente vai deixando rastros de dados, até pela própria estrutura de funcionamento da rede, né, de internet, das redes de computadores. Isso tudo acaba sendo registrável e monitorado. Tá?
Isso gera um volume enorme de dados e a gente muitas vezes não tinha controle nem ideia do que exatamente estava sendo coletado e para onde isso tudo está indo, né? Então, a gente entendeu um pouco isso também, que a LGPD não é uma lei vilã, que vem só para complicar as empresas. A gente tem que pensar que no fim da linha, na ponta, a gente é um titular, né? Todos nós somos usuários de serviços e de produtos por aí, acabamos deixando nossos dados pessoais por aí. Então, é bom a gente ter essa visão que a LGPD vem trazer uma mudança cultural nesse sentido de como a gente enxerga a questão dos dados pessoais, né? Trazer de volta essa noção de que esses dados que as empresas coletam são nossos e não das empresas, né? Isso pertence ao titular e não à empresa. Então, assim, é uma lei, como o próprio nome diz, é uma lei geral, vai se aplicar aí a todos os segmentos em relação a dados pessoais, e aí a gente costuma ter, inicialmente, 3 grupos de atenção em relação a dados pessoais. A gente costuma falar que são os 3 pontos centrais aí, que são os clientes, os consumidores, né, do negócio. Nós temos os funcionários e os colaboradores, que são as pessoas que trabalham dentro da empresa, e os terceiros com quem o seu negócio se relaciona, né? Então, inicialmente, quando a gente está falando do segmento industrial, nós estamos falando de modelo de negócio B2B, né? Você não tem a figura do consumidor no meio do caminho. E isso pode dar uma falsa impressão, às vezes, de que, mas eu não lido diretamente com dados pessoais, etc. Mas todo o seu corpo de funcionários são pessoas, são titulares de dados, isso tudo trafega pelo RH, pelo departamento pessoal, e isso tudo também está inserido nesse contexto de proteção de dados, né? Então, a gente vê que é uma norma bastante abrangente e de bastante relevância. A gente deixa muito dado nosso por aí, e aí a lei vem nesse sentido de assegurar o que ela chama de autodeterminação informativa, ou seja, que nós tenhamos os controles de onde estão os nossos dados e para que eles estão sendo utilizados, tá? A LGPD, ela vem disciplinar, como o nome diz, é uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá? Então, na verdade, a disciplina da LGPD vem muito em cima da informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Esse é o conceito de dado pessoal que a LGPD traz para a gente. Informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Nesse campo do identificável, a gente tem uma definição muito ampla e a gente pode considerar diversas circunstâncias, desde os identificadores eletrônicos, que a gente chama, que nós temos quando você navega por algum site, uma série de dados sobre aquela navegação que você está fazendo está sendo coletado, ou até uma situação onde, por exemplo, quantos advogados existem no Brasil? Estão falando de mais ou menos 1.200.000. Quantos na região, no estado de São Paulo aqui? Provavelmente em torno de 500.000. Na região de Piracicaba, nós estamos reduzindo para um número menor. Então, que trabalham com proteção de dados, que está fazendo uma ação junto com o sindicato dos metalúrgicos de Pernambuco, etc. Quer dizer, você percebe que a gente consegue individualizar uma pessoa sem ter trazido qualquer informação pessoal relacionada à característica pessoal minha, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter essa noção desde o início, que quando a gente fala em dado pessoal, a gente tem que ter essa visão muito abrangente, tá? Para não correr o risco de se enganar e deixar de fora questões relevantes aí que são enquadradas como dado pessoal, certo? E aí a lei vem se aplicar, seja aos dados em meio físico, né, ou meio digital. Como falei, geralmente a gente associa a questão de dados pessoais a ambiente de tecnologia, mas a lei vem regular também a informação que trafega em papel de mão em mão. Então, formulários, currículos, toda essa informação que circula por dentro da empresa também está inserida no contexto de proteção da LGPD. Tá? A LGPD vai trazer, além desse conceito genérico de dado pessoal, uma classificação específica de dado, que ela considera dados sensíveis, que são informações sobre origem racial, étnica, sobre a saúde do indivíduo, sobre orientação sexual, convicção religiosa, filiação a sindicato, organização religiosa, enfim, dados biométricos. No geral, entra nessa categoria de dado sensível toda a informação pessoal que pode, de alguma forma, gerar discriminação do titular ou colocar ele em alguma situação de vulnerabilidade, de risco. Tá? Então, a lei classifica essas informações como dados sensíveis e exige um tratamento, uma atenção especial a esse tipo de dados, especialmente em relação ao compartilhamento, ao armazenamento, aos meios de segurança. A gente vai ver mais adiante essa questão também. Tá?
E a lei traz ainda uma terceira categoria de dado, né, que são os chamados dados anonimizados, que são dados relativos a um titular que não possa ser identificado, né, seja porque você descaracterizou completamente aquele dado, ou seja porque você implementou alguma ferramenta tecnológica, alguma solução tecnológica, como criptografia, por exemplo, que impede, mesmo que alguém faça um acesso indevido àquela informação, impede que aquela informação seja inteligível e relacionável a uma pessoa, a um indivíduo específico. Tá? Então, por conta disso, esses dados anonimizados não são considerados dados pessoais no âmbito da legislação, estão fora do escopo de tratamento da LGPD. Tá? A lei traz também... eu estou dando primeiro, gente, eu vou dar um panorama geral do que a lei disciplina, né, do que ela traz aí de diretrizes gerais, para depois a gente adentrar um pouco mais em como isso impacta e afeta diretamente aí os negócios. Tá? A lei traz aí a definição de alguns personagens dentro desse cenário de tratamento de dados pessoais. Né? Então, ela traz a figura do titular, que é o indivíduo, a pessoa física, a dona daqueles dados. Ela traz a figura do controlador, tá? Que é quem detém, a figura da pessoa que detém esses dados e quem tem as decisões sobre o tratamento dos dados. Então, é ela que tem o controle da atividade, vamos dizer, ela que define os dados que ela vai coletar, para que ela vai coletar, para que finalidade ela vai utilizar, de que forma ela vai manipular esses dados. Traz a figura do operador, que é a pessoa que efetivamente vai manipular e tratar esses dados para o controlador e sob suas ordens, tá? E aqui é interessante a gente deixar claro que tanto o controlador quanto o operador podem ser pessoa física, tá? A lei não estabelece essa distinção ou essa restrição, certo? Então, uma pessoa física, se estiver coletando dados para fins comerciais, ela está sujeita, sim, à disciplina da LGPD, né? Em outra mão, a gente tem aqui também a figura do operador, que pode ser uma pessoa física. Recentemente teve uma certa polêmica, um órgão de um tribunal de justiça, se eu não me engano, da Bahia, publicou a sua política de privacidade, considerando e classificando lá os seus funcionários, né, dentro do cartório, das varas do fórum lá, como sendo operadores. Isso gerou um zum na rede, um monte de gente falando de interpretação equivocada da lei, que é um absurdo classificar os funcionários como operador, etc. Mas dentro do contexto da lei, uma pessoa física pode sim vir a ser operador de dados. Então, vamos supor que eu, na condição de controlador, detenho os dados dos meus funcionários, certo? E o meu departamento pessoal, meu RH, é todo interno na empresa, certo? São funcionários meus que manipulam essas informações e fazem as comunicações para a Receita Federal, que fazem folha de pagamento, etc. São eles que lidam com essas informações. Então, objetivamente, são essas pessoas que são, de fato, os operadores de dados, em nome do controlador. O controlador é a empresa e quem manipula esses dados, quem faz a operação é o funcionário, e ele acaba enquadrado como operador, tá? Eu acho relevante tocar nisso porque foi um assunto das últimas semanas e que gerou muita discussão na internet nesse sentido de que estariam interpretando errado a LGPD porque pessoa física não poderia ser operador. Enfim, vamos adiante. Tem a figura ainda do encarregado, tá? Que a LGPD define que todas as empresas que fazem qualquer tipo de operação de tratamento de dados pessoais têm que nomear um encarregado de dados, o encarregado pelo tratamento de dados é a figura do DPO, lá do GDPR, né? Que é a pessoa dentro da organização que vai ficar responsável por atender as orientações, as normativas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, fazer esse canal de comunicação entre o titular dos dados e a empresa controladora, então atender às solicitações dos titulares em relação ao exercício de seus direitos, exclusão de dados, nós vamos ver mais adiante, e fazer essa ponte também com os operadores, né? Então, na verdade, o encarregado de dado é essa figura central dentro da empresa que vai fazer o relacionamento aí, a NPD, titular, operadores, é quem vai cuidar para que esteja tudo dentro do conforme na organização. Quando que a gente pode fazer o tratamento de dados de acordo com a LGPD, tá? Quando a gente fala em tratamento de dados pessoais, a primeira coisa que vem em mente, que a gente ouve muito falar,
é a questão do consentimento do titular. Todo mundo preocupado, mas agora eu vou ter que colher consentimento de tudo, eu preciso regularizar as bases de dados que eu já tenho aqui, eu preciso buscar esses consentimentos para regularizar o tratamento que eu tenho, etc. O consentimento, ele não é a única e, na verdade, nem a melhor das 10 hipóteses legais de tratamento de dados. Tá? A lei traz aí para a gente 10 hipóteses legais que justificam o tratamento de dados pelos controladores, pelos operadores. Entre eles, a gente tem aí, então, cumprimento de obrigação legal, execução de contrato ou procedimentos preliminares, né, para elaboração de contrato, aprovação de crédito de fornecedor, enfim. Para exercício regular de direito, por exemplo, para tutela da saúde, proteção ao crédito, enfim, a gente tem 10 bases legais que a lei nos coloca à disposição para legitimar o tratamento de dados, e a gente costuma dizer que o consentimento não é a melhor delas, justamente porque, por dois motivos, na verdade, né? Que há um custo muito elevado em se fazer essa gestão dos consentimentos, dos termos de consentimento. Então, você tem que fazer a manutenção desses registros, você tem que ter os logs totalmente gerenciáveis, você tem que ter o controle de versionamento, né, do consentimento. Cada vez que eu mudo, por exemplo, uma política de privacidade minha, ou a finalidade de uso, ou a forma como eu trato o dado para aquela finalidade, eu precisaria comunicar esse titular, colher novamente o consentimento e atualizar isso na minha gestão de consentimentos, que esse titular X ele concordou com a versão tal desse meu consentimento. Enfim, isso gera um custo operacional e financeiro para a empresa relativamente elevado, né? E existe ainda um outro risco, bastante relevante, que deve ser considerado, que a lei dispõe que, na verdade, o titular pode revogar esse consentimento dele a qualquer tempo. Então, na verdade, basear qualquer etapa do seu negócio que tenha tratamento de dados exclusivamente no consentimento é ter um risco de repente, você perder aquela informação, você perder aquele ativo, porque o titular simplesmente decidiu que ele não quer mais que você tenha, que você trate aqueles dados, enfim, ele decide se opor e revogar esse consentimento dele. Então, a gente costuma evitar e orientar, sempre buscar outra base legal. No geral, as bases mais comuns que a gente costuma ter mesmo, utilizado, especialmente no ambiente de indústria, aí, é a parte de cumprimento de obrigação legal, execução de contratos e exercício regular de direitos, seja, de repente, com um processo judicial, para apontamento de devedores em órgãos de crédito, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que a questão do consentimento fica superada aí, só se tiver alguma ação de marketing, algo mais específico, que a gente precisaria colher consentimento desse titular para fazer o tratamento, tá? Então, sempre que possível, a gente opta por adequar, por encaixar a operação de tratamento dentro de alguma outra base legal, tá? A lei traz ainda, para nortear o tratamento de dados pessoais, 10 princípios no artigo 6º lá, e eu acho que 3 deles expressam bastante o que é o espírito da LGPD e o que ela vem propor, né? Que são ali o princípio da finalidade, da necessidade e da adequação. Ou seja, e é justamente aí que entra essa questão de mudança de visão, de mudança cultural, na forma como a gente lida com os dados, né? Porque como a gente vive nesse modelo digital hoje, nesse modelo virtual, onde há uma produção massiva de dados e é muito fácil o acesso e a coleta desses dados, tem-se uma cultura de se coletar o máximo de dados que puder, independente disso, tem alguma serventia agora ou não, entendeu? Se isso seja interessante para o meu negócio ou não. As pessoas vão acumulando esses dados, pode ser que no futuro isso sirva para alguma coisa, ou às vezes elas estão só colhendo esses dados para passar para terceiros, para compartilhar, para vender, né, para monetizar essas bases de dados para terceiros, ou às vezes a coleta não é nem diretamente pelo seu negócio. Muitas vezes você tem um prestador de serviço da sua empresa, um terceiro, por exemplo, a pessoa que faz gestão da plataforma de CRM da sua empresa, a pessoa que faz a gestão do site da empresa, eles estão coletando dados pessoais ali através de cookies ou através de inputs dos próprios funcionários, que vão parar nas mãos deles, e a gente não sabe exatamente se eles estão estritamente utilizando isso para prover o serviço que eles prestam para a gente, ou se eles também estão se valendo disso para outras finalidades. Então, essa questão de finalidade, necessidade e adequação é essa questão de mudar o olhar.
Da gente parar e falar, eu tenho necessidade mesmo de tratar esse dado. Para que eu preciso desse dado? Qual que é a finalidade? A finalidade é isso, eu preciso formalizar aqui um contrato de trabalho do meu funcionário. Então, eu preciso desse dado, e aí eu vou colher só os dados necessários, a questão do princípio da necessidade. Então, não existe mais uma ficha de cadastro, por exemplo, ou mesmo internamente, em solicitações de requisições internas, alguma coisa, pedidos de informações e de dados excessivos que não se vinculam, que não tem nenhuma relação com aquela finalidade que está sendo informada, certo? Então, na verdade, só tratar dados que têm uma finalidade específica, colher e utilizar só o que é estritamente necessário para alcançar essa finalidade, né? E o princípio da adequação é o que vem dizer que o tratamento que você vai fazer tem que ser adequado a atingir essa finalidade que você está informando ao titular. Porque não adianta eu informar uma finalidade também, coletar estritamente os dados que eu estou dizendo que eu coleto, mas utilizar ele para outros fins, para desvirtuar, por exemplo, a finalidade que eu estou informando ao titular. Então, acho que isso é bom a gente ter bem claro. Essa é uma das principais mudanças, né, no ambiente, no cenário de tratamento de dados dentro da organização. A gente tem que ter muito claro a finalidade e a necessidade dos dados que nós estamos tratando ali dentro. Por exemplo, vamos falar, muitas empresas utilizam a biometria do funcionário, por exemplo, para fazer o registro de ponto, certo? Tudo bem, eu tenho uma necessidade clara, uma finalidade clara, né, e legítima, eu tenho um processamento adequado que alcança esse fim que eu estou propondo, mas quando a gente analisa sob o ponto de vista da necessidade, será que eu preciso mesmo da biometria do funcionário para fazer esse registro de ponto? Entendeu? Porque esse dado biométrico é um dado sensível e vamos dizer, bastante invasivo, vamos falar assim. A partir desse dado de biometria, por exemplo, um hacker que consiga acessar uma base de dados onde estão registrados essas informações de biometria de cada um dos funcionários, ele consegue, por exemplo, acessar uma conta bancária a partir dessa informação biométrica, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa avaliar num contexto em que está sendo utilizado, se há realmente essa necessidade, é isso que a gente diz de mudança de cultura. É um negócio que facilita muito, por exemplo, essa questão da biometria no ambiente da empresa, mas é algo que poderia ser feito por um cartão magnético, poderia, entendeu? Teriam outras formas de se fazer esse controle sem a necessidade de utilizar esse dado que é sensível, que é invasivo, que pode acabar expondo, inclusive, o titular a algum risco. Tá? Então, a ideia dali é essa. Tudo bem, você pode tratar dado, né? A proposta da LGPD não é extinguir e acabar com a utilização de dados dentro da organização. Tá? Na verdade, estabelecer limites para que você faça isso dentro de finalidades específicas, né, que devem ser legítimas, e desde que se esteja claro para o titular de dados que você está coletando dado tal para essa finalidade aqui, que isso é usado dessa forma, certo? Então, assim, a LGPD vem muito nesse sentido de buscar esse balanceamento, esse equilíbrio, e não para cessar, para de alguma forma bloquear a operação com dados, por exemplo, não vai impedir a utilização de e-mail marketing, de gestão de CRM, dessas coisas, né? É mais para impor alguns limites, para estabelecer algum tipo de controle, né? Além desses 3 princípios, a LGPD traz aqui, são 10 princípios no total, tem outro 7 que ela me fala do princípio da transparência, de livre acesso, o titular tem que ter acesso aos dados dele, princípio de segurança, da prevenção, a empresa tem que adotar medidas preventivas para proteger esses dados que ela utiliza, e traz também um princípio da não discriminação, né, que é a não utilização de dados pessoais para o fim de discriminação do indivíduo. No âmbito do RH, na verdade, isso já é meio que incorporado pelas normas trabalhistas, né, existe a questão da redação, a busca de informações pretéritas sobre um histórico pregresso do indivíduo, né? Então, existe essa limitação dentro do RH, só é admitido se tiver alguma vinculação com o cargo que a pessoa vai exercer dentro da empresa. Então, a LGPD vem reforçar isso daí, né? Dentro do RH aí, a gente já tem algumas outras normas específicas que regulam nesse sentido, a LGPD vem mais para complementar isso daí, complementar o regulamento que já existe. E a lei traz também um outro princípio, e esse sim é bastante interessante, e que ascende para a necessidade
de adequação, de se estabelecer um programa de governança de dados dentro da empresa, que é o princípio da prestação de contas, né? A empresa tem o dever de comprovar a adoção de medidas eficazes em observância às normas da LGPD. Então, tem aquela máxima, né, de que a mulher de César não basta parecer honesta, não basta ser honesta, mas ela tem que parecer honesta, né? Então, na verdade, não adianta você, ainda que tenha culturalmente, internamente, se discuta a questão de proteção de dados, se tem essa preocupação, é necessário que isso esteja positivado. Então, é necessário que você tenha dentro da empresa políticas internas, processos auditáveis, entendeu? É preciso que você seja capaz de demonstrar, na verdade, a adoção dessas medidas no sentido de atender a LGPD e de preservar os direitos aí, as prerrogativas dos titulares de dados, certo? E essa é, inclusive, uma peculiaridade da legislação brasileira, né, da LGPD. O GDPR na Europa e o CCPA lá da Califórnia, né, até tem algumas diretrizes de boas práticas e de governança, mas de forma mais esparsa nos artigos. Tá? A nossa legislação agrupa e traz uma seção específica para dizer das boas práticas e da governança de dados. Então, ela traz ali de forma clara o que ela espera que seja feito e adotado dentro da empresa. Na verdade, a gente fala assim, de forma clara, não. Ela traz, na verdade, de forma direta, né, o que se espera que seja feito, mas não há muita clareza, tem muita coisa ali que vai depender de regulamentação da NPD, como já foi dito, né? A NPD vai ter aí, além da função fiscalizadora, uma função de orientação, de elaboração de guias de boas práticas, de elaboração de diretrizes, por exemplo, de padrões mínimos de segurança, né? Porque quando a gente fala em segurança de dados, nós estamos falando aí de aplicação, muitas vezes, de ferramentas, de métodos tecnológicos para proteger esses ambientes de dados ou até para controlar o acesso a determinados dados. Então, na verdade, a LGPD a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tem ainda muito a regular nessa questão de boas práticas e de governança. Mas já foi um diferencial interessante que a LGPD trouxe em relação ao GDPR e ao CCPA, que são duas legislações que a gente costuma usar de referência aqui no Brasil, quando a gente está falando de implementação de proteção de dados pessoais. Até porque, esqueci de falar lá em cima, no geral, as leis de proteção de dados pessoais de todos os países tem um caráter transnacional, né? Então, ela se aplica mesmo a empresas que estejam fora do país de origem, mas que estejam tratando dados de cidadãos daquele país. Então, na verdade, mesmo antes da entrada em vigor da LGPD, a gente já tinha, para quem tem negócios em âmbito internacional, a gente já tinha aí a incidência do GDPR, do CCPA e de outras normas internacionais nesse sentido de regulação de dados. Então, assim, na ausência da autoridade nacional para dar essas diretrizes de boas práticas, para dar essas diretrizes de metodologias, de métodos tecnológicos que são aceitáveis como seguros, como satisfatoriamente seguros, na ausência da NPD regulando isso, a gente costuma tomar por norte as orientações, os guidelines aí das autoridades internacionais, para tentar buscar um caminho razoável e saber onde nós estamos pisando. Né? Inclusive, a Lei Geral de Proteção de Dados prevê que as empresas possam se reunir nos seus setores de atividade, através de associações, por exemplo, para elaborar guias de boas práticas, manuais de conduta. Então, assim, as próprias empresas podem se organizar no seu próprio segmento para debater e para formalizar alguns manuais, alguns guias de boas práticas dentro daquele segmento específico. Tá? Então, assim, como eu disse, a gente não tem... a gente tem muitas diretrizes, a gente tem muitos nortes que a lei está dando, mas tem muita coisa indefinida, é tudo muito novo ainda. Nós estamos todos no processo de adequação e de compreensão da lei. A autoridade nacional já deveria estar constituída, né, há muito tempo. Nós temos uma lei aí de freio
foi promulgado em 2018 e veio entrar em vigor só 2 anos depois. Quer dizer, nós tivemos 2 anos para organizar, constituir uma autoridade nacional que fosse capaz de orientar as empresas nesse sentido, dizendo, olha, de auxiliar, inclusive, na interpretação de algumas normas que são um pouco vagas, entendeu? E nós não tivemos. Nós temos uma autoridade nacional que está começando a ser nomeada agora, depois da lei já ter entrado em vigor. Então, quer dizer, nós estamos num atropelo das coisas, né? A gente tem buscado a adequação, a implementação dentro das empresas, debatendo muito no meio jurídico com os advogados, com colegas que atuam na área, se guiando bastante, como eu disse, pelas orientações de órgãos internacionais, mas ainda assim correndo um risco de estar assumindo um direcionamento que futuramente a NPD venha e faça uma interpretação e fale, olha, não, nesse ponto específico aqui o caminho é esse, e a gente estava indo para um outro lado. Então é o que eu disse, a gente está fazendo uma análise aqui sobre o que é possível já ir preparando e prevendo de impacto da LGPD, que já está em vigor, mas dependendo ainda da Constituição da NPD e de tudo que vai vir adiante. Então, assim, é um processo continuado. Nós vamos ter um primeiro momento de um esforço maior para entender, de fato, onde estão os dados dentro da nossa atividade, por onde eles trafegam, fazer uma primeira adequação, e depois vai haver um programa continuado de monitoramento e manutenção dessas normas de acompanhamento. Por isso, inclusive, até a relevância e a importância de se ter um DPO dentro da empresa, né? De se ter um encarregado de dados, para acompanhar essas normativas que vão vir da autoridade nacional, para ir acompanhando essas orientações, trazendo isso para dentro da empresa e mantendo a conformidade, né? A lei traz ainda, no artigo 18 ali, um rol de direitos dos titulares, direitos que os titulares de dados podem exercer perante os controladores, tá? No geral, o que a gente já conhecia, né, no âmbito de proteção de dados, mesmo antes da LGPD, o que a gente chamava dos direitos ARCO, que é o direito de acesso, de retificação, de cancelamento e de oposição, tá? Na verdade, a LGPD traz no artigo 18 ali um rol de 10 direitos, né, que se resumem basicamente nisso. Alguns ele destrincha aqui um pouco mais. Nós temos o direito, por exemplo, de confirmação da existência de tratamento, o direito de acesso aos dados, o direito de correção dos dados que estejam imprecisos, o direito de portabilidade dos dados pelo titular, né? Aí entra muito essa questão de mudança de entendimento de que, de fato, o proprietário, o titular dos dados é a pessoa física e não a empresa, né? Então, essa é uma outra questão que também vai depender muito de regulação da NPD. Mas só a título de exemplo, de curiosidade, vamos imaginar uma situação aqui, não sei, de repente o sujeito é motorista de Uber e ele tem uma classificação muito positiva do perfil dele, né, como um bom motorista, como alguém gentil, que dirige com cuidado, isso e aquilo, e surge uma nova plataforma, ele pretende se cadastrar nessa plataforma e trabalhar através dela, ele pode pedir, vamos supor, para Uber, a portabilidade dessa qualificação do perfil dele para o outro aplicativo, entendeu? Porque essas informações são referentes à pessoa dele, né? Do ponto de vista operacional, isso é muito complicado. Mais um ponto que vai depender de regulamentação da ANPD em relação aos padrões técnicos para operacionalizar essa portabilidade, né? Enfim, os titulares têm o direito ainda de serem informados, têm os direitos e os controladores têm a obrigação, né, de informar ao titular de dados sempre que houver o compartilhamento desses dados com terceiros, né? E aí o titular tem o direito de se opor a esse tratamento de dados. Esse é um dos direitos que vinham lá no acrônimo ARCO, né, que a gente costumava usar, de acesso, retificação, cancelamento e oposição, que a LGPD desmembrou em vários outros. Então, a gente tem a questão de não fornecimento do consentimento. Então, o titular deve ter a opção, quando se depender do consentimento dele, ele deve ter a opção de não consentir com aquele tratamento. A questão da exclusão de dados, ele pode pedir o bloqueio e anonimização de informações que estejam tratadas em desconformidade, ele pode fazer revogação de consentimento, enfim. A lei prevê ali no artigo 18 esse rol de direitos. Eu não vejo como um impacto muito significativo no campo da indústria essa questão dos direitos dos titulares. Claro que é relevante manter um canal de comunicação, até porque é obrigação legal que se mantenha um canal de atendimento a essas solicitações de exercício dos direitos pelos titulares, mas acho que no âmbito da indústria, por a gente estar lidando, em geral,
com relações B2B, a gente não tem esse consumidor na ponta. Eu não acho que esse talvez seja um dos principais riscos dentro da atividade industrial, né? Acho que, claro, o funcionário que já atua dentro da empresa, ele tem mais facilidade para fazer essa comunicação, para solicitar informações. Olha, está errado aqui, a empresa não tem essa informação minha, mas precisa corrigir, agora eu estou solteiro, agora informação, por exemplo, de dependentes para plano de saúde, entendeu? Então, assim, são informações que o titular, de alguma forma, já conseguia exercer, o titular que é funcionário da empresa, já conseguia, de alguma forma, exercer esse direito, mas, de qualquer forma, precisam ser garantidos pelas empresas, né? A lei regula também a questão de compartilhamento de dados com terceiros, né? A gente falou aí que o titular tem o direito de saber, sempre que há compartilhamento de dados pessoais dele, e isso é muito importante, tá? Às vezes as pessoas, eu não faço compartilhamento, eu não vendo, eu não entrego minhas bases de dados para terceiros, para ninguém, mas às vezes isso é inerente da própria operação, né? Então, mesmo dentro do RH, mesmo em relação aos funcionários, a gente tem um monte de obrigações que a gente precisa entregar para a Receita Federal, enfim, para o INSS, entendeu? Tem um monte de informações que a gente precisa, tem por obrigação legal que fazer o compartilhamento dessa informação, mas ainda que haja essa obrigação, isso tem que ser feito dando transparência, dando clareza para o titular do dado, no caso, para o funcionário, se for aí o funcionário da empresa, né? Então, isso tem que ser o tempo todo informado para ele, tá? O compartilhamento e a finalidade desse compartilhamento, né? Então, por exemplo, em princípio, se esse compartilhamento se dá por cumprimento de obrigação legal ou para execução de contrato, para qualquer coisa, você só tem o dever de informar o titular do dado que esse dado está sendo compartilhado. Agora, se você vai compartilhar esse dado com outros controladores, por exemplo, e aí aquela questão das figuras que eu falei lá no início que a LGPD define, se você vai compartilhar esses dados com um outro controlador, que também vai poder tomar decisões sobre como ele vai utilizar esses dados, aí você depende, sim, do consentimento desse titular, tá? Então, se eu for compartilhar isso, que seja com a empresa que faz ação de marketing da minha empresa, que cuida do marketing da minha empresa, para ela criar uma ação de e-mail marketing com os meus fornecedores, você precisa, de qualquer forma, comunicar e pedir o consentimento do titular para fazer esse tipo de ação, tá? Questão de compartilhamento e de transferência internacional de dados também, né? A gente tem dispositivos específicos na LGPD que vão tratar da transferência internacional de dados, também é um tema a ser muito regulado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Por lado, o que nós temos é que essa transferência internacional pode se dar desde para países que tenham, que ofereçam um grau de proteção em relação aos dados pessoais, no mínimo equalizado à proteção que a gente tem no nosso país, ou quando o controlador conseguir comprovar para o titular a garantia de cumprimento dos princípios do regime de proteção de dados de acordo com a nossa lei, ou quando autorizado especificamente pela ANPD, seja por acordos de cooperação, seja para execução de políticas públicas, enfim. A fiscalização da aplicação da norma é outro ponto que muita gente se questiona, né? A LGPD está em vigor, ela entrou em vigor em setembro desse ano, com uma disposição dizendo que as penalidades previstas só podem ser aplicadas a partir de agosto de 2021. Então, teríamos aí mais um ano até a entrada em vigor de aplicação das sanções pela LGPD. Isso não significa, contudo, que essas questões não possam ser judicializadas, tá? Então, existe uma falsa sensação, eu vejo bastante isso em conversas com clientes, quando a gente vai fazer implementação tal, de que, mas por hora as sanções não podem ser aplicadas, então a lei está meio em stand-by. Na verdade, o que está suspenso são aplicações dessas sanções administrativas que a LGPD prevê. Então, aí a questão da multa, a questão de bloqueio ou exclusão dessas bases de dados, enfim, essas sanções todas estão suspensas, mas nada impede que uma questão relacionada à proteção de dados seja judicializada. A lei já está em vigor. Então, isso pode ser levado a juízo e, numa ação, o juiz pode entender que, olha, houve violação à proteção de dados pessoais, inclusive usando a LGPD,
como fundamento para decidir. A lei está vigente, não houve observância aos princípios, e a empresa ser responsabilizada na esfera judicial. Então, nada impede aí que, de repente, venha uma decisão judicial dizendo, olha, tudo bem, a pessoa apontou aqui, você está fazendo tratamento sem adequação, você tem um prazo de tantos dias para comprovar a adequação, sob pena de multa diária. Então, apesar de você não ter a multa da LGPD, as empresas já estão sob o risco de demandas judiciais que podem aí implicar prejuízos e responsabilizações aos controladores e aos operadores de dados. Essa questão de fiscalização, muita gente questiona, mas a NPD, a lei não vai pegar, a NPD não vai ter corpo para fiscalizar todo mundo que todas as empresas estão tratando dados, para fazer esse monitoramento ativo, vamos dizer assim. Eu costumo dizer sempre que, na verdade, o principal fiscal da aplicação da LGPD vai acabar sendo o próprio titular, né, que vai tentar exercer seus direitos e, eventualmente, vai encontrar problemas, ou quando constatar alguma violação de seus dados pessoais, vai reportar isso para a empresa, e a partir do momento que a empresa não for capaz de solucionar, de atender essa solicitação dele ou de dar algum encaminhamento, provavelmente essa reclamação vai parar na NPD, em órgãos de proteção do consumidor, enfim. E a partir disso, então vamos supor que uma empresa comece a ter muitas reclamações por descumprimento de proteção de dados, aí isso sim pode acabar atraindo a NPD para dentro da empresa para fazer essa fiscalização, para fazer essa auditoria de conformidade com a LGPD. Então, outra ilusão aí no quesito de fiscalização, essa ideia de que a lei não vai pegar, porque a NPD não vai ter corpo suficiente para fiscalizar e monitorar essas atividades. Tá? Costuma se falar muito, quando a gente fala em penalizações pela LGPD, é muito comum aquele pitch da multa, né? Todo mundo gosta de falar da multa de 50 milhões de reais, disso e daquilo, para fazer aquele terrorismo, e, na verdade, eu acho que nem é a penalidade mais severa, mais sentida, vamos dizer assim, para a empresa. Primeiro porque é meio falacioso essa história, né? Essa questão da multa, na verdade, é uma multa que pode ser limitada a, no máximo, 2% do faturamento da empresa, e limitada ao valor bruto de até 50 milhões. Então, quer dizer, uma empresa, para tomar uma multa de 50 milhões, ela tem que ter tido um faturamento bruto de 2 bilhões e meio, 2,5 bi no ano anterior, para que essa multa alcance esse valor de 50 milhões, entendeu? Por outro lado, a gente tem aí algumas sanções previstas pela lei, que vão desde a suspensão temporária daquela base de dados até a proibição de uma determinada atividade de tratamento, por conta de descumprimento das normas da LGPD. Então, na verdade, dependendo da base de dados que nós estamos falando aí, que foi violada ou que vai ser alcançada por essa sanção, você acaba inviabilizando, dependendo do modelo de negócio que você tem, uma interrupção, uma suspensão de operação de tratamento é muito mais danosa para o negócio do que uma possível multa. Tá? Então, eu gosto sempre de trazer essa questão, porque existe muito esse pitch terrorista da multa, de você precisa se adequar, porque senão a multa vem, senão você vai gastar, são até 50 milhões, é isso e aquilo. A gente tem que ser realista, e eu entro sempre nesse ponto um pouco por conta disso que eu defendo, né? Eu acho que a gente tem que parar de enxergar a LGPD como uma vilã, como alguém que vem para atrapalhar os negócios, que vem para embolar tudo, né? Não significa que você não pode mais tratar dados, que agora vão morrer todos os processos de tratamento de dados, de nada. A gente só está tentando equilibrar e trazer um pouco de limite para as coisas, né? Então, vale a pena também a gente lembrar que as sanções vão ser aplicadas futuramente aí pela ANPD ou mesmo pelo judiciário. Isso acontece muito, né? O modelo de responsabilidade que a lei traz é da responsabilidade subjetiva, vamos dizer. Ou seja, o ente vai ser responsabilizado se for comprovado que, de alguma forma, ele foi responsável por aquele incidente com dados pessoais, né? A gente sabe, costuma dizer, que em ambiente digital não existe nada 100% seguro, certo? Não existe nenhum sistema que seja 100% seguro, todo mundo está sujeito a algum tipo de ataque, a alguma vulnerabilidade. Então, a aplicação de sanção, tanto pela via administrativa, pela autoridade nacional, quanto, eventualmente, pela via judicial, dentro de alguma ação, vai levar em conta esse caráter subjetivo. Então, vai levar em conta o grau de empenho da empresa
em proteger aquelas informações. Então, na verdade, quando for fazer essa avaliação para aplicar multa, alguma coisa, eles vão considerar o grau de diligência do controlador, se ele é reincidente, se houve adoção de boas práticas de segurança, se tem política interna, se houve adoção de medidas técnicas. Então, é muito relevante a gente manter um programa, uma estrutura, na verdade, né, de monitoramento e de controle desses dados. Para as empresas maiores, que já têm alguma estrutura de governança, que já trabalham com modelos de compliance, na verdade, é uma área a mais que vai ter que entrar nesse programa de governança, entendeu? Antes isso ficava de fora, é um ativo da empresa, vai ter que entrar na matriz de risco também, nos processos internos da empresa aí. Né? Então, essa foi a visão um pouco geral que é a LGPD disciplina. Eu vou fazer um caminhamento breve aqui também sobre qual caminho para a gente alcançar ou caminhar aí em direção à conformidade, né? Acho que, primeiro de tudo, antes do que a gente viu aí, do conceito amplo do que é tratamento de dado, do que pode caracterizar dado pessoal, o primeiro passo seria fazer um diagnóstico, né? Aquilo que a gente costuma chamar de mapeamento de dados, o data mapping. Então, é identificar, dentro da sua atividade, quais são os canais de entrada de dados, né? Por onde entram os dados pessoais, e por onde eles trafegam, né? Entender quais setores têm mais intensidade de tratamento, quais tratam dados mais delicados, onde existe maior risco, e definir um ciclo de vida desses dados, né? Que a lei prevê a questão do fim do tratamento de dados. Né? O término do tratamento ele se dá quando a finalidade para a qual o dado é coletado, quando aquela finalidade é alcançada, tem-se o término do tratamento, porque os dados deixam de ser pertinentes, ou a requerimento do titular, ou por determinação da NPD, pode também ocorrer o término do tratamento de dados. Tá? Então, no primeiro momento é isso, é entender, mapear, sentar a empresa, entender, por exemplo, onde eu tenho o fluxo, o tráfego de dados pessoais aqui. Então, por exemplo, na catraca de acesso do prédio da empresa ali, às vezes eu tenho controle biométrico ou de cartão, em exame admissional, na elaboração de contrato de trabalho, no circuito interno, isso é relevante a gente dizer também, porque as imagens capturadas por circuito de televisão são dados pessoais, né? Medida que, e especialmente são dados sensíveis, né? Porque permitem, em muitas ocasiões, a identificação da origem étnica, racial, por exemplo, da pessoa, pela imagem. Então, assim, além de ser dados pessoais, são dados sensíveis. Então, fazer esse mapeamento, sempre tendo essa visão ampla do que podem ser dados pessoais, então, o dado biométrico, os dados da câmera de segurança, os dados lá para a elaboração do contrato de trabalho, enfim, são todas informações para as quais a gente precisa se atentar. Mapear por onde está entrando esse dado, para qual finalidade eu estou usando ele e para onde ele vai. Então, os dados, por exemplo, quando eu estou fazendo exame admissional, tudo bem, eu recebo essas informações do exame admissional, eu arquivo, e para onde vai isso? Quem tem acesso a esses dados? Né? Eu acho que é importante ter esse... Importante não, é indispensável, na verdade, ter esse controle, né? Definir, entender por onde passam esses dados, definir o ciclo de vida e o que vai ser feito com o dado após o término do tratamento. Então, por exemplo, dentro do RH, a gente tem muitas obrigações legais a serem cumpridas, nós temos aí normas com relação a dever de guarda de documentos previdenciários e trabalhistas. Então, CAT, GPS, PPP, os documentos de FGTS, ASO, recibo de pagamento de funcionário, enfim, são algumas categorias de dados que têm obrigação legal de guarda dessas informações, certo? Então, é preciso observar isso também, ter isso muito claro e mapeado. Então, para cada fluxo de dados que eu tenho, então, olha, eu coleto dado para uma finalidade tal, esse dado vai entrar por esse canal aqui, ele está armazenado em tal lugar, como eu tenho uma obrigação de cumprir, eu estou compartilhando com um terceiro que vai operar esse dado para mim. Então, é preciso que a empresa tenha isso muito claro, fazer esse mapeamento, entender por onde o dado entra, por onde ele trafega e definir o que é feito com ele ao final do tratamento de dados. Às vezes você tem obrigações legais para cumprir, por exemplo, você pode determinar aí, no final desse ciclo de tratamento, que, olha, terminei, fiz tenho as informações para o contrato de trabalho da pessoa, fiz o exame adicional, peguei isso tudo, eu tenho obrigação de guarda dessas informações,
eu posso digitalizar isso tudo, por exemplo, e manter num ambiente criptografado. Não é um documento um dado que eu vou precisar acessar e estar usando todo momento. Eu consigo tornar isso, vamos dizer, um dado anonimizado, que eu reduzo o risco de um eventual vazamento e consigo cumprir essa obrigação legal sem esse risco de um eventual incidente de vazamento dessas informações. Legal a gente falar sobre capacitação, eu acho que é parte essencial do processo, né? A gente, quando fala em incidentes com dados pessoais, incidentes de segurança de dados, a gente costuma pensar sempre em agentes externos, né? Em invasão, em ataque hacker, e muitas vezes, a grande maioria dos incidentes de segurança de dados são provocados internamente por falta de informação do funcionário. Às vezes ele recebe um e-mail que contém um conteúdo malicioso, ali um phishing, ele clica e entra. A gente já viu, por exemplo, compartilhamento de documentos, de dados pessoais, de informações sigilosas da empresa em pasta pública, por exemplo. Então, a empresa até tinha internamente controles de acesso, né, por níveis hierárquicos. Então, determinadas pastas dentro do sistema só são acessadas por algumas pessoas, e o funcionário que chegou a salvar parte das informações numa pasta pública, porque ele precisava compartilhar para acessar posteriormente da casa dele, para utilizar isso daí, e ele salvou isso numa pasta pública no Google Drive, e isso ficou aberto, outras pessoas descobriram, tiveram acesso, isso vazou. Então, assim, por falta de treinamento, de orientação, então a capacitação dos funcionários é algo também muito relevante e indispensável nesse processo. Então, a gente costuma fazer, dentro dos processos de adequação que eu costumo executar nas empresas, eu tenho essa etapa inicial, que é esse data mapping, né, esse mapeamento, para entender por onde entram e onde trafegam esses dados. A partir dele, eu costumo elaborar o que eu chamo de inventário de dados pessoais, né? Então, eu tenho ali uma tabela, um quadro, onde eu mantenho a informação ali, eu sei quais são os dados que eu tenho, aonde eles estão, para que eu utilizo, se há o compartilhamento ou não, qual é a base legal, qual é o prazo de guarda, enfim. E a partir desse inventário, desse mapa de fluxo de dados, a gente consegue fazer uma análise de vulnerabilidades, né? E aí avaliar aonde eu preciso de um nível maior de segurança, aonde eu preciso adequar processos internos, aonde eu preciso fazer revisão de cláusulas contratuais, das relações minhas com terceiros, que são prestadores de serviços dentro da minha empresa, né? Então, eu dei como exemplo aí, de repente, uma assessoria de marketing, o pessoal que faz a gestão do website, a empresa que fornece o software de CRM, por exemplo, para a sua atividade, são pessoas que lidam com dados pessoais, a gente precisa rever essas relações, rever até a estrutura e as medidas deles, para a proteção de dados pessoais. Então, na verdade, num segundo momento, seria essa avaliação. Primeiro, a gente faz esse mapeamento, né? Estabelece esse mapa e esse inventário de dados pessoais, e a partir deles faz essa avaliação de risco, traz isso para uma matriz de risco e define um plano de ação, né? E aí, a partir daí, é que nós vamos fazer, então, os ajustes contratuais, as revisões todas de processo interno que nós precisamos. E é interessante esse processo de mapeamento de dados, essa avaliação toda de levantamento do inventário. Às vezes a gente precisa estar bem atento, porque a gente tem, às vezes, numa mesma base de dados, informações que são pessoais e informações que podem não ser. Por exemplo, às vezes a minha empresa tem um canal de informação, de newsletters informativos sobre os setores que eu envio para as empresas, para clientes, etc. E os interessados, os meus clientes, pessoas que compram comigo, os parceiros, tem que fazer um cadastro ali para receber essas informações, precisam cadastrar o e-mail deles para receber a informação. Aí a questão esse cadastro é um dado pessoal? Depende, porque, por exemplo, eu posso ter aí pessoas que estão cadastrando um e-mail institucional, por exemplo, contato@empresa.com.br, é um dado de contato, por exemplo, que não individualiza, não identifica ninguém. Agora, se eu tiver, por exemplo, a pessoa está cadastrando um e-mail que é o nome do funcionário, @empresa.com.br, você já está identificando. Ou, às vezes a empresa nem tem um endereço, um e-mail institucional, né, um domínio próprio, e aí muitas vezes o e-mail institucional é o e-mail pessoal do dono da empresa. Então é o fulano de tal, @gmail, @outlook, Esses dados acabam sendo caracterizados como dados pessoais porque identificam e individualizam a pessoa, né?
Então, é uma análise muito minuciosa, esse é o processo mais importante, essa etapa de mapeamento, né, e de compreensão de onde são e da natureza dos dados que estão trafegando por ali, porque, como eu falei nesse exemplo, eu posso ter, numa mesma base e a partir do mesmo canal de entrada, do mesmo ciclo, dados que são pessoais e dados que não são, né? Então, é preciso ter essa atenção e definir ações internas para, de repente, unificar essas bases de dados e simplificar o tratamento, tá? Como eu disse, empresas que já têm alguma estrutura de governança já sabe exatamente onde estão os seus ativos e como protegê-los, né? Os dados pessoais são um ativo da empresa, a partir da LGPD, passam a entrar nesse programa de governança, tem que fazer parte dessa estrutura de governança, tem que estar inseridos ali, né? Então, o que eu disse, a gente vai fazer o mapeamento, estabelecer esse inventário, a partir disso analisar onde estão as minhas vulnerabilidades, definir os planos de ações. E aí, a partir daí, que nós vamos definir as políticas internas, fazer a revisão de cláusulas contratuais, a adoção das medidas técnicas necessárias, né? Essa aplicação da matriz de risco também é muito importante nesse sentido, porque muitas vezes você tem um recurso limitado dentro da empresa para aplicar nesse projeto de adequação da LGPD, então, a partir dessa matriz de risco, a gente consegue ter ideia de o que pode afetar mais significativamente o negócio e direcionar mais recursos, especialmente no âmbito de ferramentas tecnológicas, né, que muitas vezes custam caro, a gente sabe que não são soluções baratas, mas que são medidas que devem ser adotadas aí. E eu falei da questão da capacitação, eu volto nela, porque, como eu disse, muitos dos incidentes ocorrem a partir daí. Então, assim, a gente precisa disseminar essa cultura de proteção de dados, né, que a gente chama de Clean Desk Policy, que é a política de mesa limpa. É muito comum a gente ver em escritórios de empresas, departamento administrativo, em RH, que for, muitos documentos sobre a mesa, currículos sobre a mesa, são dados pessoais que estão lá, que estão acessíveis, vamos dizer, é o que eu falei, não adianta você ter dentro da estrutura de rede da empresa controles de acesso, sistemas de senha, etc., se as pessoas tiram esse dado do meio eletrônico e deixam isso em cima da mesa, ou de repente manda imprimir um documento e larga esse documento na bandeja da impressora e não vai buscar, outra pessoa acaba tendo acesso a isso aí. Outra coisa muito comum dentro das empresas, e que isso também precisa ser revisto, coisa trivial, coisa corriqueira, são os bloquinhos de rascunho, né? Muitas vezes as pessoas pegam documentos antigos que não tem mais serventia, rasgam, faz o bloquinho de rascunho, e às vezes você está lá, você pede, alguém pede uma informação, ele anota naquilo, destaca, dá na mão da pessoa e a pessoa leva embora uma informação que pode ter dado pessoal, pode ter alguma informação relevante da empresa ali, enfim. Políticas, as empresas maiores que já trabalham, que já têm uma política de segurança da informação interna, sabem do que eu estou falando, já estão acostumadas a lidar com esse tipo de coisa, mas é o tipo de preocupação que a gente precisa ter e precisa levar em consideração no plano de ação para adequação. Tá? É preciso que se tenha também, além, lógico, essa política de conscientização, não só para as pessoas aprenderem a manipular e a utilizar esses dados de forma mais clara, sem expor tanto, é preciso que se crie dentro da empresa mesmo essa cultura, muito do que tem, por exemplo, dentro do compliance. Você tem que ter um canal de denúncia, entendeu? E a pessoa, quando identificar, por exemplo, esse tipo de conduta, documento em cima da mesa, coisa largada na bandeja de impressão, ele saber para quem ele reportar, ele saber quem procurar, ele saber que ele deve, né, reportar isso, para quem ele deve reportar. Então, é importante que a empresa tenha essa estrutura interna, é importante a criação de um comitê, inclusive, dentro da empresa, agregando aí um comitê de proteção de dados, trazendo, de repente, o pessoal do jurídico, de TI, do marketing, do RH, para sentar e discutir questões, né? A lei traz conceitos de privacy by design, privacy by default, que seria a privacidade desde a concepção do novo produto ou serviço, né? A gente precisa considerar a questão da privacidade desde o início, e o privacy by default, que é a privacidade como um padrão e não como uma opção do titular, né? Então, a gente acaba
dependendo muito dessa mudança de cultura. Eu acho que o mais difícil, na verdade, nessa questão de adequação da LGPD é essa mudança comportamental, né? Porque a adequação de cláusula contratual a gente adequa, põe lá, faz as políticas internas, faz até gestão de processos internos, mas se não tiver um sistema para gerir, para fazer isso funcionar, a gente não consegue, de fato, ter a transformação necessária para se tratar dados com responsabilidade e em conformidade com a legislação. A gente tem, falando dessa questão de privacy by design, por exemplo, a gente tem um exemplo de um uso indevido, foi uma situação até que ganhou bastante destaque na mídia. Uma empresa europeia, fabricante de veículos, fabricante de carro, tinha em um dos seus veículos mais de 2.000 sensores, né, dentro do carro, que fariam diversas leituras, dados de telemetria ali, e dentre elas, inclusive, informações de como a pessoa conduzia o veículo, e aí franqueava, compartilhava essas informações com uma empresa de seguros, que por um acaso era um spin-off dessa própria fabricante de veículos, né, e com isso ela conseguia ajustar os termos de ofertas e coberturas do seguro de acordo com a forma de condução do indivíduo, sem que ele tivesse conhecimento, sem que tivesse autorizado, nem nada. Então, assim, percebe-se que é um exemplo que a gente traz, porque é um modelo de desenvolvimento de produto que vai justamente na contramão, né? Em vez de trazer a questão da privacidade como um princípio, traz a privacidade como essa violação de privacidade como um direito deles, né? De monetizar, de alavancar, enfim. E acho que é um pouco isso que a LGPD vem querer colocar para nós e acender essa discussão sobre a necessidade. Então, assim, não dá para ignorar a lei, né? Essa discussão de se vai pegar ou se não vai pegar. A lei já pegou, né? O mundo inteiro já vem discutindo a questão de forma bastante ativa há algum tempo. A regulação vem em âmbito internacional, tanto a nossa legislação se aplica a negócios que estão fora do Brasil, como negócios que estão fora também tem incidência da sua lei dentro do nosso país, quando a gente se relaciona com eles. Então, assim, ainda que não por vontade deliberada dos titulares de dados em proteger os seus dados, é uma lei que tem bastante força e que já vem pegando. Eu acho que nós temos um grande problema em relação a essa questão da adequação, que é a ausência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? A ANPD teria aí como atribuições a fiscalização da aplicação da lei, uma função interpretativa, como a gente falou, de orientar as empresas e a sociedade sobre como interpretar e como aplicar essas normas todas, né? Tem aí como atribuição a elaboração de guias de boas práticas e de diretrizes, enfim, e a parte de regulamentação, né? Pela lei aí, a Autoridade Nacional tem algumas dezenas de artigos que dependem de regulamentação, né? Desde a questão de transferência internacional de dados, os padrões de interoperabilidade, as técnicas de anonimização, enfim. A gente está muito, mas muito, muito atrasado em relação à aplicação disso e à implementação de uma autoridade nacional, né? Nós temos aí no exterior autoridades nacionais bastante ativas e participativas. Para quem tiver interesse e curiosidade, a CNIL, né, CNIL, é a autoridade de dados da França, e a ICO, que é a autoridade de dados da Inglaterra, do Reino Unido, tem na página deles uma série de guidelines ali, algumas diretrizes específicas, né, sobre tratamentos de dados, perdão, me fugiu aqui, sobre o uso, por exemplo, específicos, por exemplo, sobre como lidar com dados em relação aos clientes, em relação aos empregados, em relação ao marketing. Então, é o que eu falei, a lei geral ela é uma lei bastante genérica, né, e que deixa muitas lacunas e traz muita coisa para a ANPD regulamentar, e a gente não tem ainda esse norte, essa segurança do que fazer, de que forma isso tudo vai ser exigido. A gente tem se guiado pelo que vê lá fora,
tem utilizado esse modelo padrão de mapear, né? Esse é um framework que tem sido utilizado por praticamente todo mundo que tem feito adequação da LGPD. Primeiro, mapear as atividades, construir inventário, aplicar na matriz de risco para definir esse plano de ação e, a partir disso, começar a tomar as medidas todas aí no sentido de proteger os dados pessoais, tá? Tratar dados pessoais é um negócio que gera um custo, obviamente, e o tratamento de dados pessoais desnecessários, né? Isso é interessante também a gente discutir, porque essa questão da necessidade vai restringir um pouco o uso de dados pelas empresas, mas isso, de certa forma, tem um viés positivo também. Isso reduz a complexidade da sua operação, muitas vezes reduz custo, né, de operação para armazenamento e para tratamento desses dados, né, e livra muitas vezes a empresa de alguns riscos desnecessários, algumas coletas de dados que são irrelevantes para o negócio, vamos dizer, e que agregam um risco significativo. Tá? Então é isso, a proposta da LGPD é essa, é conscientizar da necessidade de tratar dados pessoais somente dentro das bases legais, né, e somente dentro daquilo que tem alguma finalidade, utilidade para nós. O que a gente diz, a LGPD não é um mero projeto de adequação, né? A gente costuma dizer que acaba o projeto, começa o programa, que a gente acaba esse projeto inicial de adequação, de medidas iniciais, e inicia um programa de governança de dados, né? Um programa de compliance interno, para monitorar os nossos processos internos, para fazer revisão sempre que necessário, e manter ativo esse sistema de proteção de dados. Eu acho que é um pouco isso, não sei se eu consegui abordar, se eu alcancei a expectativa de vocês. Eu não fiz, confesso que não tenho nenhum projeto de adequação especificamente implementado dentro de indústria, eu fiz, na verdade, um trabalho em conjunto com outro escritório. Eu não sei se exatamente o que eu trouxe aqui atende às angústias e a dores de vocês aí, que estão lidando diretamente com isso. Então, se vou deixar aberto, se o pessoal tiver dúvidas, se tiver alguma colocação, alguma coisa que queira trazer para a gente debater, vamos ver se eu consigo clarear para vocês aí. Então, Felipe, até antes de que se alguém tiver alguma pergunta, é só abrir o microfone e trazer aí para a gente. Eu estou aqui com uma pergunta que eu já recebi, o Sebastião colocou, dizendo que foi bem esclarecedor para ele, né? E aí eu recebi um questionamento e aí eu esperei acabar para poder trazer para vocês, que foi com relação ao departamento pessoal. A gente está falando de uma empresa que tem 28 colaboradores e eles têm um departamento pessoal terceirizado. É uma empresa que faz isso, e aí a pergunta dele essa empresa tem todos os dados de todos os funcionários dele, ele é responsável até a empresa ou a partir da empresa? Não, a legislação traz a responsabilidade aí do controlador, em primeiro lugar, tá? Então, ele que detém essas informações todas, e ele que detém, né, como a gente disse, o controlador é a figura que tem o poder de decisão sobre as operações de tratamento daquele dado. Então, em princípio, a responsabilidade é dele, mesmo que esse DP seja terceirizado, e aí entra essa questão do compliance, da gente trazer para a mesa, nesse processo de adequação, é muito importante trazer para a mesa esses prestadores de serviços para conversar com eles e verificar como que anda o grau de conformidade de adequação deles com relação a esses tratamentos. Então, muitas vezes, nesse processo de adequação, a gente acaba até tendo que rever alguns parceiros, alguns prestadores de serviço, tendo que trocar alguns terceiros, falando, olha, tudo bem, mas então, se você não consegue atingir o nível mínimo aqui de segurança para mim, eu vou ter que escolher um outro colaborador, um outro fornecedor, porque a responsabilidade primordial é do controlador. O operador ele só vai ser responsabilizado se ele conscientemente executar uma operação de tratamento, ainda que por ordem do controlador, fora da determinação legal, certo? Violando, então, as determinações legais, ou se ele proceder a algum tipo de tratamento que não esteja em conformidade com as coordenadas, as orientações passadas por esse controlador. Então, por exemplo, essa empresa que faz o DP da minha atividade, vamos supor, ele tem as informações dos meus funcionários lá, exclusivamente para fazer o departamento pessoal. Se ele estiver usando essas informações, compartilhando essa base com o terceiro, qualquer outra coisa,
sem o meu conhecimento, sem a minha anuência, aí ele responde isoladamente, certo? Mas, assim, isso é uma questão que vai depender, porque, em princípio, como eu disse, a responsabilidade é do controlador. Então, vai ser arrastado para dentro do processo tanto o controlador quanto o operador. E aí, dentro do processo, é que você vai ter que demonstrar que, olha, mas o que eu tenho com ele, a diretriz que eu tenho para ele, que eu passei para ele é o seguinte, ele precisa tratar os dados para essa finalidade e isso daqui. Se ele está fazendo fora, eu me excluo da responsabilidade, mas você percebe que, de qualquer forma, eu já fui trazido arrastado para dentro do processo, já tenho um gasto com o advogado, você já tem um desgaste para resolver a questão, entendeu? Sim. Já é um desgaste, né? E só mais um questionamento que ficou para mim, que você falou muito na questão da figura do encarregado de dados. Isso. E a minha dúvida é, a partir de aquilo que a gente conversou lá no começo, né? A partir de que momento, a partir de que circunstância? Porque se a gente está falando, eu tenho, por exemplo, algumas empresas que têm uma média de 10 funcionários. Então, ele ter o custo de ter alguém para ser encarregado de dados dentro da operação dele vai onerar de uma forma, com certeza, meio que inviável. Foi o que eu falei, na verdade, em princípio, hoje, na forma como está a legislação vigendo, todas as empresas têm a obrigação de nomear um encarregado pela proteção de dados pessoais dentro da atividade, tá? A vantagem é que, por exemplo, a lei ela não exige que seja um funcionário próprio, interno da empresa, e nem que seja uma pessoa física, tá? Então, essa figura do encarregado, isso, inclusive, abriu um nicho de mercado aí para novos negócios, porque você pode ter uma empresa especializada, por exemplo, em prestar serviços de encarregado. Então, você contrata uma empresa para ser o DPO. Uma empresa é que vai fazer a gestão de todas as solicitações de titulares em relação ao cumprimento de direitos. É essa empresa que vai estar acompanhando todas as atualizações da NPD e vai estar fazendo um informe para você, dizendo, olha, você precisa se adequar, olha, alterou isso aqui, aquilo ali. Então, assim, é o que eu disse, a LGPD prevê a possibilidade de que a Autoridade Nacional de Dados estabeleça normas específicas para as empresas de menores portes, né? E eu imagino que isso aconteça, talvez utilizando aí critério ou nem tanto do porte da empresa, porque às vezes você tem poucos funcionários, você tem meia dúzia de funcionários, mas vamos supor, é uma startup, alguém do segmento de tecnologia que lida com um volume de dados muito grande, né? Então, eu acredito que eles talvez levem em conta, claro, o porte da empresa, né, o enquadramento dela, se é empresa, se é EPP, o MEI, por exemplo, não tem cabimento exigir do MEI, entendeu? Que ele tenha um encarregado de dados, que ele tenha um programa de governança dentro da empresa para tratar dados, para isso e aquilo. Então, a NPD deve regular, nesse sentido, flexibilizando um pouco as normas para o pequeno empreendedor. Mas, nesse primeiro momento, todos eles precisam de PO, talvez uma saída mais viável, mais econômica, vamos dizer assim, do que a contratação de um funcionário, trazer alguém para sua folha de pagamento, seria procurar um desses serviços especializados de DPO, e aí as empresas que prestam esse tipo de serviço levam também em consideração o porte da empresa que está contratando, né? Então, o volume de dados que ela trata, isso e aquilo. Então, às vezes você consegue um serviço de encarregado sem ter esse custo tão elevado para a empresa se adequar. E eu acho, né, isso é importante a gente ter tocado nisso, que eu acho relevantíssimo ter, aliás, relevante não, é obrigação legal, né, que se tenha esse encarregado definido e que ele esteja identificado na página da empresa. Então, se a empresa tem um site, tem que ter a identificação do encarregado lá e de um canal de comunicação. E essa é, inclusive, uma das primeiras medidas a serem adotadas pelas empresas que querem buscar algum grau de segurança com relação à LGPD. Porque é lógico que esse processo todo que a gente falou de mapeamento dos fluxos de dados, montar inventário, fazer essa análise de risco e adequação toda, isso tem um certo custo, tá? É um custo razoavelmente elevado e demanda tempo, você vai demandar aí pelo menos uns 6 meses na média para conseguir levantar isso tudo, adequar e ajustar. E como a lei já entrou em vigor, a gente não tem esse tempo todo. Então, algumas das medidas emergenciais que eu falo não vão te entregar conformidade com a lei, porque você não fez essa investigação das bases, você não viu se tem processos onde você capta mais dados do que precisa, do que nada, mas você consegue mitigar o risco, por exemplo, de demandas de titulares. Então, é isso. É nomear um DPO, ter um canal ativo para que o titular consiga se comunicar com a empresa e não tenha que levar essa questão direto para a NPD, porque se começar a chegar muita reclamação da sua empresa para a NPD vem fiscalizar. Então, eu acho que o primordial é isso, estabelecer uma política de segurança, publicar no site lá
e ter um canal de comunicação, nomear um DPO, ter alguém encarregado para fazer esse canal de comunicação e manter isso ativo. Eu acho que, ainda que não se faça esse processo todo de adequação e que você não consiga atender todas as solicitações de titulares, você conseguindo receber e dar algum retorno, algum encaminhamento, já é o suficiente para mitigar satisfatoriamente os riscos, né? É o que eu disse, a NPD ativamente não vai ficar batendo em porta de empresa. Então, se conseguir não zangar muito o titular do dado, vamos dizer, você está um pouco seguro com relação à conformidade da LGPD aí. Deixa eu ver, parece que tem mais alguma questão no chat aqui. Não. Ah, não, Sebastião colocou. Vocês têm mais alguma questão, gente? Mário, Luiz, Gilson, Carlos, Laurinda. Bom, acredito que não. De qualquer forma, eu vou deixar um e-mail, acho que mando no chat aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, o e-mail está à disposição, tá? Para vocês entrarem em contato. Você também, Mirela, se precisar de qualquer coisa, algum encaminhamento. Eu vou fazer até a pergunta se eu posso, tá? Eu gravei a reunião. Agora, dentro da LGPD, eu posso disponibilizar o vídeo? Pode, claro. Quer dizer, bom, os demais aqui estão com a câmera fechada, né? Tirando o Gilson, que estava com a câmera aberta até agora há pouco, teve captação de dados pessoal dele aqui. Com relação a mim, a objeção está registrada, inclusive. Está registrado. Está registrado em vídeo, pode ficar tranquilo. Mas, claro, podem disponibilizar, sim, sem problema algum. Tinha algumas empresas que não conseguiram comparecer, então eu vou deixar. A gente tem o hábito de geralmente gravar os encontros, então eu vou disponibilizar para os associados que tiverem interesse a gravação, e aí fica também o teu contato, e aí quem tiver interesse em adentrar um pouco mais no assunto, conhecer um pouco mais, a gente disponibiliza o teu contato. Ótimo. O Gilson também disse que pode, também temos o consentimento dele registrar. Se bem que a gravação não registra o... Não registra o chat, não, né? Por mim pode sim, foi bastante esclarecedor também. Legal. Obrigada. É uma lei nova, está sendo muito comentada. Para as empresas que têm porte e suporte, fica mais fácil de adequação, mas para as pequenas tem que ir tateando e vendo como é que pode, participando de uma conferência dessa e escutando outras pessoas para ver como minimiza o custo de implantação. Exatamente, Sebastião. Que é o que eu falei, as empresas grandes já têm, né, programas de governança, já têm programas de compliance e tal, na verdade, trazer o risco dos dados junto para dentro desse programa. Agora, para os pequenos que não estão habituados a lidar com esses sistemas internos de controle, de monitoramento, realmente a gente sabe que causa um pouco de espanto. A gente torce para que a NPD esteja em breve integralmente constituída e atuante, que possa começar a regular para conseguir liberar de algumas exigências legais aí as empresas de menor porte, adequar de que forma elas vão ter que adentrar na lei aí. Felipe, muito obrigada. Fica aí as portas abertas para que a gente possa ir trocando e batendo um papo dentro do que for possível, e eu vou disponibilizar para quem solicitar o teu contato, para que você seja aí um suporte dentro do possível para quem quiser saber um pouco mais. Maravilha, gente. Eu estou à disposição. Se alguém tiver dúvida, qualquer coisa, quiser me encaminhar, surgir alguma dúvida depois, quiser encaminhar por e-mail, nós vamos falando. É o que eu já disse, eu sou adepto da cultura do espalhando a palavra, né? Eu acho que, como foi dito, é uma lei nova, é muita incerteza, está todo mundo tentando entender. Eu acho que quanto mais a gente puder debater, discutir e trocar experiências, informações, melhor, entendeu? Então, eu estou aberto aí para quem precisar. Quem sabe no próximo ano, quando tiverem as coisas mais estruturadas, a gente até volte no próximo encontro para estabelecer um pouco mais. Com certeza, estou à disposição. Obrigada a todos, um grande abraço e boa tarde para vocês. Obrigado, gente. Obrigado, boa tarde, viu? Boa tarde a todos. O Carlos, acho que está questionando aqui onde ficará disponível a... Eu vou disponibilizar o link, Carlos, é só me solicitar, tá? Pode me mandar um WhatsApp ou um e-mail e eu disponibilizo para você. Ok.
Legal. Maravilha, gente. Acho que é isso, então. Até mais. Até mais. Até mais, Mário. Parabéns, o doutor Felipe. Obrigado, Mário. Até mais. Tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau. Boa tarde, até mais. Obrigado pela explanação, doutor Felipe. Até mais, Hugo. Obrigada.